Fala galera, estamos aqui com mais um TTCast e hoje com Camila Vitória. Thiago Henrique. Leste Odose Letícia Santos. Efraim do Vó. Leila Marques. e o papo de hoje é sobre o racismo e sobre a consciência negra. O agora, dia 20 de novembro, é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. Nós, como pessoas pretas, vamos falar um pouco das nossas vivências enquanto a sociedade. Porque o racismo é muito falado hoje em dia, mas as vivências de pessoas pretas, eu creio, eu vejo que é pouco abordado sobre como nós jovens, ainda, né, e como é que fala assim, processo, somos falados e somos vivenciados. Vocês têm como é que pode ser um ponto importante que passou pela vida de vocês, que foi crucial para vocês perceberem como a sociedade funciona em relação à nossa cor, ao nosso tom de pele. Exatamente, vamos ao papo, vamos conversar. Vamos falar sobre. Porque eu sei que tem muitos momentos que a gente entra, pelo menos já aconteceu comigo, entrar em alguma loja, entrar em um supermercado, segurança vinha atrás, e você ficar meio que tipo, eu tenho dinheiro pra pagar, não tô aqui, eu não sou ladrão. Não tem por que você ficar atrás de mim. Eu não sei se foi só comigo que já aconteceu isso. Eu imagino que. Eu não comigo também. Eu nem denunciar. Muito de restaurante. Tem restaurante não poder entrar. Pelo fato de minha mãe estar lá dentro e minha mãe ser mais clara que eu, eles não poderiam deixar eu entrar. Barrar. Não acontecia. Teve até expulsão do lar e tudo mais. Teve muito foto sobre isso também. Eu aprendi que cada um já passou por isso. Cada um. Uma experiência que é muito complexa. Porque você está em um lugar que é aberto para você, você pode entrar, mas você ainda assim não se sente confortável. E os casos de racismo, eles estão aumentando. É isso que eu percebo. E o racismo é muito enraizado, muito na sociedade, como se você não percebesse aquilo. Já é mais que natural, ensinado. É como se estivesse sendo normal isso. Exato, tá se normalizando. Se normalizando cada Por vez meio mais. de brincadeiras, que é uma coisa que eu vejo principalmente aqui na escola, no meio de jovens. Isso acontece muito. E pessoas que fazem essa brincadeira normalmente são pessoas brancas, que não sabem, né, o que acontece. Infelizmente. Sim. Sim. Leila, tem alguma experiência para compartilhar com nós? Comigo sempre foi muito mais interno, tipo, psicológico, tipo, nunca foi, assim, geralmente não é muito por fora, das pessoas fazerem, mas sempre foi muito meu de me sentir inferior em relação às pessoas brancas. Tipo, uma vez eu tava indo pro cursinho, era um teste, tipo, eles convidaram pessoas, tá no nono ano, convidaram o pessoal do nono ano para ir conhecer os cursinhos preparatórios. E quando eu cheguei lá, tipo, eu olhei e disse, meu Deus, gente rica e branca. E eu aqui, ó, preta ferrada. Aí eu, meu Deus, eu no meio daquele pessoal, e tipo, no meio da aula, tipo, eu me sentia extremamente inferior, até pra perguntar qualquer coisa. Sei lá, eu me sentia como se eles fossem, sabe? Até como eu sentia como se eles fossem meus patrões, sabe? Tipo assim, algum. Não, eu juro, tipo, eu olhei pra menina e disse. Licença, a senhora sabe o que está escrito ali? Aí eu falei, chamei ela de senhora. Então, assim, tipo, comigo sempre foi muito de. Essa sensação de não pertencimento ao local. A sensação de achar que, tipo, eu sou inferior a elas, tipo, mesmo não sendo, tipo, eu acho que, tipo, a gente cresce com isso. E além das coisas externas que a gente passa, tipo, tem muito psicológico interno, que é, tipo, a gente não aceita, a gente cresce se sentindo inferior, sendo inferior, tipo. E também isso muito é de, tipo, a gente sempre escolher coisas e assistir coisas de pessoas que são brancas, de bonecas brancas, de assistir animações de Como se só aquele personagens. tom, só aquela cor da pele fosse a que merecesse aquilo. A que Exato. merecesse ser rica, a que merecesse um diploma, a que merecesse tudo isso. E eu compartilho do sentimento. E você sente que você nunca vai ser, tipo, a principal, entende? Porque você sempre você assiste um desenho, sempre tem a branca como principal e sempre tem A a melhor amiga. Aí eu olhava e dizia, nossa, até quando tava com minhas amigas brancas, eu olhava e dizia, nossa, ela é a personagem principal, eu sou aqui, ó, personagem secundária. A melhor amiga da menina branca. E tipo, é tão normal, tipo, na nossa cabeça que, tipo, você nem para pra. Tá ligado? A gente nem para e pensa, pô, que pensamento
Isso é muito Triste, né, triste. ligado? Então, as pessoas passam por situações super, sabe, tensas de racismo e não percebem que sofrem racismo. Não percebem que estão sendo perseguidas, não percebem quando falam dela, porque já estão tão normal para aquela pessoa que ela nem sente mais aquilo. Eu tive muito esse sentimento de Leila quando, por exemplo, fui para algum restaurante. E para algum. Pode até ser restaurante chique. Mas vamos supor, em um barzinho na orla de, sei lá, de Boa Viagem, de noite. A gente sabe, né? A gente sempre sabe. E eu não me sinto pertencente àquele local. Mesmo que tipo, eu tô ali, eu posso estar ali, mas como não tem pessoas parecidas comigo, eu não me sinto à vontade. Exatamente. Verdade. Mas não se relaxa. Efraim, antes de começar o podcast, ele tinha me falado que tinha umas histórias sobre isso tudo. Gostaria de compartilhar? Sim. O meu problema com sendo em questão de racismo assim que eu sofri foi muito na sociedade afora, fora do país. Eu tive a oportunidade de viajar mais para os países do leste europeus, como por exemplo Rússia, Cazaquistão, Azerbaijão. E um fato curioso aqui, que eu vou dizer, esses países eles não são acostumados a ter muitos turistas, esses países do leste europeu. E pelo trabalho do meu pai, eu viajava muito com ele e com a minha família. Eu não vou dizer o que é por privacidade, mas em questão de viver assim em sociedade, eu me sentia muito desconfortável muitas vezes, porque era como se tipo eu estivesse inferior aos outros apenas por causa da minha etnia. Como, por exemplo, eu já sofri muitos traumas em questão disso, era como se eu fosse, como posso dizer, estranho a referente aos outros. E como era em outro lugar, não era, porque lá só tem branco, europeus brancos, e é como se você fosse meio que um estranho para eles, e isso para eles é como se fosse totalmente normal. Tudo, tipo, eu era tratado como objeto, eu era tratado como estranho, até mesmo eu era educado, como eu passei anos lá, a minha educação escolar foi em casa, porque até mesmo nas escolas, universidades, isso é muito enraizado de, tipo, eu ser inferior aos outros. E é algo recente, porque nós daqui todos somos jovens, novos. Sim. Eu imagino que todos aqui têm menos de 19, menos de 18. Então é algo muito recente. Ele sentiu na pele algo que a gente vê nas notícias. Ele passou por isso. E a gente, como pessoas pretas, passamos por isso quase que diariamente. E como esse processo de ser educado em casa tem sido muito. A questão da minha educação em casa, eu não tenho muitos amigos, eu não tinha amigos lá por causa disso. Porque até mesmo os adultos assim educam eles como se nós fôssemos os estranhos. É como se eles fossem uma supremacia. Eles estão acima, nós estamos abaixo. Como se vocês estivessem invadindo, Sim, sendo que é um território de todos. todos. Muito, eu não tenho nem noção do que deve ter sido tudo isso. Deve ter sido muito Sim. complicado. E tipo, por exemplo, eu entrava muito, quando eu entrava em shopping, supermercado, sair na rua assim, era como se todos ao redor estivessem olhando diretamente para mim. Tipo, quem é esse cara? O que essa pessoa está fazendo aqui? Quem é esse estranho? Tipo, esse local não te pertence, Esse né? lugar não te pertence. Então, Essa sensação, eu acho que. Eu imagino que quem não sente nunca vai imaginar o que é essa sensação de não pertencimento. e sem contar muitos casos que eu tive também diretamente. Eu tive tantos casos indiretamente como também diretamente. Como, por exemplo, pessoas estranhas apontavam as câmeras para mim como se eu fosse, como eu posso dizer, Um item de decoração. algo não normal, como se já entregaram, tipo, e o que eu acho mais surpresa é que eles tratam isso como se fosse normal, eles fazem isso com a maior normalidade do mundo. Eu mesmo estava, quando eu estava na Rússia, quando eu morei na Rússia, eu mesmo estava andando com a minha mãe e eu ficava lá, brincando num parque, minha mãe ficava me observando. Uma mulher idosa chegou simplesmente e me entregou uma banana, assim, e começou a fazer gestos, tipo, e como era outra língua, eu não tinha 100% do idioma ainda conhecido, ainda estava aprendendo ainda, eu fiquei sem entender. E quando eu avisei para minha mãe sobre esse ocorrido, ela foi às lágrimas com esse tipo de caso. Uma vez eu estava no Ano Novo, em 2016, no Azerbaijão, e simplesmente jogaram fogos em mim, na minha perna. Tipo, É algo muito. Não tem como. são muitos casos traumatizantes assim.
E a gente vê que a situação é meio, tipo, é tipo, ridículo essa forma deles de pensar. Tipo, é algo fora do normal. Como é que a pessoa, tipo, abomina a diversidade, tipo, o diferente? Como é que ela abomina isso? É estranho. É, tipo, é só, pra mim, a minha concepção, tipo, eu penso que todo mundo é diferente. Obviamente somos todos iguais, somos humanos, né? Somos seres. Somos todos iguais. E eu acredito que a diversidade mano, é uma das melhores coisas que a gente tem. Tipo, somos pessoas, mas todos temos pensamentos diferentes, temos Qualidades vivências diferentes. diferentes, exatamente. Temos tudo diferente. E eles simplesmente, tipo, abominam isso. Então, pra mim, é irreal isso. É tipo, É surreal. exatamente. Não entra na minha cabeça o pensamento deles. Não entra. É o que eu não consigo compreender. Eu não consigo. Não, como que você destrata uma pessoa só pelo tom da pele? E o pior é que isso já meio que não olha na nossa cabeça. Até mesmo no nosso próprio país. Você já assinou uma lição. E é um país diverso, é um país Pois é, nós cultural. somos. E tem aquilo. Sempre na nossa cabeça ele sempre vai ser lá abaixo. Eles vão sempre ser papéis, mas sempre vai ser no doméstico. E eu imagino que muitas pessoas são brancas não têm consciência desse nosso sentimento. Porque estamos aqui para falar sobre isso, sobre como pessoas pretas na sociedade a gente se sente. E eu imagino que muitas pessoas brancas não têm ideia disso. Dessa sensação. Você pode até, como é que eu posso dizer? Você pode. Tem pessoas brancas que, ai, eu tenho familiares que são, eu vejo eles passando, mas não se colocam no lugar. Dizem, não sou racista, mas não são antirracistas. Então, não ensinam o filho branco a não se comportar como racista, né? Tem isso. Muitas situações recorrentes, infelizmente. Porque é o que a gente mais vê. Vez ou outra a gente tá vendo notícia, tá vendo. Mas eu nunca presenciei relatos, realmente, assim, de jovens. E eu acho importante isso da gente conversar. E também existe a questão do homem preto que tem a alma de homem branco. Tem até no como é o nome? Nas branquelas. Não sei se vocês lembram. Que aí tem o Latrell lá, que ele é tipo. Ele literalmente no finalzinho, o humor é exatamente esse. Dele aí, tipo. Ele falou, peraí. Aí o cara falou, eu sou homem. Ele, não, tu é branco? Tipo, tu não é branco. Exatamente. Faz... Tu é preto. Exatamente. E sendo que ele tá ligado? Tipo, ele se achava branco. Tipo, A nossa produção, eu acredito que Marcela, agora aqui na produção, deu, como é que eu posso dizer assim, essa ideia. O Luiz estava querendo comentar, não sei se quer ficar uma produção enorme aqui. E então, isso é não tenho nem mais o que desenvolver sobre. Porque Quando você está tomando a consciência isso, sobre a galera vira para vocês, qual é a importância da consciência? Porque a consciência negra, né? acho que é pra gente, como é o nome? Lembrar, né? Dos tempos que passaram sofrendo, sendo escravos, enfim. Todo esse tempo que já passou. E pra gente lembrar que, como é o nome? O mundo tá mudando, né? Talvez, não sabemos se pra ruim no futuro, né? Porque assim, a situação tá muito precária. Tá acontecendo guerras, tipo, e só vai subindo a quantidade de guerras acontecendo. Mas é pra gente lembrar de que, como é o nome? Que a gente também é gente, né? Que a gente é, como é o nome? Somos pessoas e merecemos respeito. Exatamente. Estamos presentes na sociedade, estamos ali, Exato. estamos com voz. E é isso. Pelo menos eu percebo que, como é o nome? Tipo, antigamente não tinha palco nenhum para esses negócios, não tinha vozes para essas pautas. E hoje em dia, pelo menos eu vejo que vem aumentando. Pelo menos isso. É uma coisa boa que acontece. Tá Porque, tendo mais isso. exatamente. Mais conversa, Exato. está sendo mais falado, mais visualizado. Mais divulgado os casos que vem acontecendo. E Sim. pode até falar que é
como dizem, né? Vamos para um lado mais militante, vamos assim dizer. Pode até falar que é mimimi, que é isso, que é aquilo, mas é algo que é presente, é algo que acontece, não é algo inventado. E acontece diariamente. Diariamente. Aqui somos em 7, todos. Eles não tiveram algum caso, pelo menos alguma vez, mas pelo menos comigo não foi só uma vez. Não é porque nunca é Só uma vez, eu não sei se você já tem normalizado por É que nem. nem parece que acontece É, todo dia. tipo, acontece você. Eu sofri isso. Exato, só depois de muito tempo você percebe. Às vezes, quando você é pequeno, você nem sabe. Você vai vir dizer que você já sofreu. Então, assim, só mais que você já sofreu quando você é grande, quando você consegue lembrar. E Eu acho que tem que existir essa conscientização mesmo. Porque eu acho que, mesmo assim, antigamente, quando eu era pequeno, por exemplo, em escola, tipo, quando eu era criança, parecia que o Dia da Consciência Negra era só, tipo, um eventozinho normal, tá ligado? Tipo, como se fosse, sei lá, deixa eu ver aqui, carnaval, por exemplo. Aí tem a festa de carnaval, tipo, como se fosse um feriado, entendeu? Não era para conscientizar realmente. Percebo que, como é o nome, a gente tem que focar nisso. Porque não é exatamente, Não é uma aconteceu. Exato, não é uma Eu comemoração. não vejo. Eu desde muito nova, eu já. Eu sempre tive essa consciência, mas não por causa que me edificaram. Por causa que o dia da consciência negra cai no mesmo dia que meu aniversário. Então, desde pequena, sempre falaram o que era. Então, essa minha vivência já é diferente da de vocês. Mas eu entendo que é realmente muito isso. Que é como se fosse mais um dia, mas não era conscientizado. E na maioria das vezes, é o que eu percebo muito, não sei se vocês já perceberam isso, que além de ser tratado como um feriado, como um dia para se comemorar, como você falou, eu não acho que seja para comemorar muito, porque é um, né, dia que fala sobre muitas coisas tristes que aconteceram há anos atrás e que vem acontecendo ainda, que dificilmente vai parar de acontecer tão cedo. Tipo, só se fala muito nessa data. E durante o resto do ano não se fala muito sobre isso. É o que eu percebo. Só quando acontece algum caso e acaba viralizando nas redes sociais. Então, vocês têm algo a mais para comentar sobre isso? Sobre esse papo que é tão recorrente, tão presente, ou gostaram de como foi hoje? Gostaram disso? Gostaram dessa roda de conversa? Que eu acho importante, acho necessário. E acho que vão ser mais vezes, não só em novembro, mas sim outras épocas do ano. Tirar um horáriozinho de aula, sentar aqui e conversar. Eu acho que é muito bom. E eu acho que a unidade não devemos se rebaixar. A gente tem voz, a gente tem potencial, a gente tem qualidade. Isso vai vir por nossa cabeça. E até na minha mesmo, porque eu meio que não normalizo. E a gente tem que pensar mais, não pensar esse fato de que vai ser uma rebaixar. Pensar mais alto. Pensar. Estamos aqui, temos voz e conseguimos tudo isso. Exatamente. Sim, Então, realmente. é isso, E é um dia, galera. Não, sim, diga. e é um dia que meio que não se deve comemorar só apenas em uma data. É tipo algo que você tem que sempre se lembrar, porque, como nós podemos dizer, nós comemoramos, entre aspas, nossas lutas, nossas superações. Por mais que ainda seja complicado viver em sociedade, enfim, temos sempre que se lembrar das nossas superações, das nossas lutas, o que a gente fez para que isso ficasse menos pior, por exemplo. Então, só isso mesmo. Então é isso, galera. Esse foi o JTCast um pouco mais, como é que eu posso dizer assim, mais sério, com histórias. Então é isso. Até o próximo. Tchau, foi muito bom, viu?